Já pensou um país inteiro despencar no abismo porque uma colheita fracassou? Parece loucura, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu na Irlanda no século XIX. Essa foi a famosa crise da batata ou tragédia da batata, como você preferir, e o mais bizarro, a batata não foi o único problema. O que aconteceu de verdade? Quem estava por trás disso? Vamos descobrir nesse vídeo. Mas antes, sejam bem-vindos ao canal Curiosos de Mala, o canal de curiosidades pelo mundo que você adora. Eu sou a Nath Dantas. Eu sou o Gustavo. Gustavo Marianex. E estamos aqui para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Muitas pesquisas. A gente tá adorando essa nova fase do canal. Para quem não sabe, a gente viajou por 1 ano e meio na Irlanda estudando inglês e trabalhando. A gente fazia muito conteúdo sobre intercâmbio também. Inclusive tem muito conteúdo aqui no canal sobre intercâmbio na Irlanda, e agora a gente tá partindo para curiosidades do mundo, que é a nossa paixão. Então já se inscreve aqui, deixa o seu like e fala pra gente que tipo de curiosidade, que tipo de país, o que você quer que a gente traga aqui pro canal, que a gente vai pesquisar e vai trazer pra vocês só as informações de qualidade, beleza? Então vamos continuar o nosso vídeo, que esse tá muito interessante e misterioso. Ah, gente, e uma coisa muito importante também é que a gente gravou um vídeo já sobre a origem dos irlandeses. Então a gente conta a história da Irlanda desde, sei lá, 10 milhões de anos atrás. Muito, tipo, na Era do Gelo. É muito interessante. A gente fala vários povos que passaram pela Irlanda e contribuíram para a sua história. Então vai lá no card, tá? E assiste, que é muito legal. E esse vídeo aqui, eu não sei se o card é aqui ou aqui, mas esse vídeo aqui é como se fosse uma continuação, porque essa crise da batata ocorreu depois de tudo que aconteceu no outro vídeo, então é legal você assistir os dois. Agora sim, voltando para o século XIX, a Irlanda era naquela época uma colônia britânica, ou seja, os ingleses colonizaram a Irlanda e existia na ilha mais de 8 milhões de pessoas, sendo que 1/3 da população dependia quase que exclusivamente da batata para sobreviver. Parece estranho, né? Mas era assim. Eles cultivavam Eles cultivavam a batata porque ela era fácil de cultivar, nutritiva e barata. Tanto que até hoje, se você vê os pratos típicos irlandeses, muitos deles têm batata como ingrediente principal. E sério, você chega a enjoar de tanto que você come batata de diversos jeitos possíveis. E eles amam batata. Eles amam batata. E enquanto os irlandeses viviam da batata, boa parte das terras e das produções agrícolas do país estava na mão dos ingleses. E adivinha, a comida cultivada nas melhores terras iam para exportação e não ficavam dentro da ilha. Até lembra um pouco a nossa história, o Brasil, né? Engraçado, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Tudo mudou em 1845, quando um fungo mortal chamado Phytophthora infestans devastou as colheitas. A batata apodrecia no solo e o cheiro era insuportável. E adivinha, não havia um plano B. As pessoas começaram a passar fome, de verdade. E sabe o que é o pior de tudo? O governo britânico sabia disso e ignorou. Agora vem a parte mais intrigante. O fungo foi a gota d'água. Mas será que foi só isso? Existem teorias que apontam para diferentes culpados e alguns irlandeses falam que tem muito mais coisa por trás dessa crise. Meu ex-professor irlandês mesmo falava que o buraco é bem mais embaixo. Alguns historiadores acreditam que o desastre foi puramente natural. O fungo veio da América do Norte, espalhou-se pela Europa e encontrou a Irlanda dependente única e exclusivamente de um único plantio. Era só questão de tempo para isso acontecer. Outros dizem que a tragédia foi amplificada pela indiferença britânica. O governo inglês sabia do problema, mas preferiu manter as exportações e não ajudar os irlandeses. Filhos da p***! Odiamos os ingleses britânicos. Colonizadores fazendo colonizarices, né? Como sempre, só muda o endereço. E tem quem vai além. Alguns historiadores sugerem que foi mais do que uma negligência, foi uma oportunidade. Alguns políticos britânicos da época acreditavam que a Irlanda precisava de uma espécie de limpeza social. Cruel, né? Eliminando os mais pobres e rebeldes e deixando as terras mais produtivas nas mãos da elite. E aí, qual teoria você mais concorda? A da natureza, da negligência ou a mais sombria? Deixa aqui nos comentários. E vamos continuar.
Nos anos seguintes, o desastre só piorou. As pessoas eram despejadas de suas casas porque não conseguiam pagar os aluguéis para os senhores de terra. Famílias inteiras vagavam pelas estradas ou então tentavam emigrar em condições terríveis. Navios superlotados levavam tantos irlandeses que começaram a ser chamados de navios caixão. Imagina só a situação que essas pessoas passaram. Muitos nem chegavam vivos ao destino. E eu sei que é inevitável a comparação, mas parece muito também os navios negreiros, né, que levavam os africanos até o Brasil para servirem de escravos aqui. E eu sei que é tipo coisas bem diferentes, mas me fez lembrar muito da nossa história também. Entre 1845 e 1852, a Irlanda perdeu cerca de 1 milhão de pessoas para a fome. E outro 1 milhão fugiu do país, começando a diáspora irlandesa pelo mundo. Isso significou um declínio populacional drástico e uma mudança demográfica que ainda impacta a Irlanda e as comunidades irlandesas até hoje. Agora vamos falar de quem sobreviveu. Quem conseguiu escapar da grande fome não encontrou caminho fácil. Os navios caixão eram superlotados e insalubres. Doenças como febre tifoide e cólera se espalhavam muito rápido. E muitos não chegaram nem vivos ao destino, né? E os que chegaram começaram uma vida nova. Ou pelo menos tentaram. O principal destino deles foi justamente os Estados Unidos da América. Nova York e Boston receberam uma enxurrada de irlandeses que chegaram só com a sua roupa do corpo e por muito tempo enfrentaram discriminação, pobreza e trabalhos exaustivos. Parece a gente quando vai pra lá. Parece até a gente, né, quando foi pra Irlanda. Ai, credo, não, é coisa séria, não vou brincar. Mas aos poucos os irlandeses foram conquistando seu espaço. E hoje, quem que imagina os Estados Unidos sem o St. Patrick's Day, por exemplo, que é um legado da cultura irlandesa na América? O Halloween. O Halloween, né, gente? O Halloween, olha só. Muita gente acha que é dos americanos, mas na verdade é uma tradição celta, né? Que é ali da origem dos irlandeses. Você vai saber se você assistiu o vídeo também da origem dos irlandeses, tá? Muito importante. Muitos também foram para o Canadá, para cidades como, por exemplo, Quebec e Toronto. Lá eles também enfrentaram desafios semelhantes, mas com o passar do tempo também se adaptaram e ajudaram a moldar o que é a cultura canadense hoje. E a Austrália, muitos irlandeses chegaram lá como prisioneiros do Império Britânico, mas na época da Grande Fome ela também foi um grande refúgio. A influência irlandesa é tão forte na Austrália que até hoje o sotaque australiano tem uns toques celtas. Não é à toa que o inglês deles e o do irlandês é um dos mais difíceis de entender. É, verdade. O inglês australiano, o inglês irlandês, gente, é só Deus na causa. And he goes, don't be a hero, mate. And I said, I'm not trying to be a hero, but the police are coming. Música, dança, literatura, os irlandeses espalharam a sua cultura como uma forma de resistência. Nomes como Oscar Wilde, James Joyce e melodias do folk irlandês ganharam o mundo. A cultura irlandesa sobreviveu, não porque foi fácil, mas porque era indestrutível. É como se cada música, cada dança fosse um grito de resistência. Ainda estamos aqui. Agora eu tenho uma opinião um pouco controversa, se é que vocês me permitem. A verdade é que hoje grande parte do povo irlandês está fora da Irlanda, o que fazem com que os protestos contra imigrantes dentro da Irlanda que são realizados hoje percam um pouco de sentido, não é mesmo? Já que eles mesmos já imigraram em massa para outros países para buscar justamente melhores condições de vida. E mais tarde eles tiveram que abrir as suas fronteiras para estrangeiros entrarem no país para o país finalmente voltar a crescer. Então foi tudo um processo, né? Primeiro eles emigraram para buscar mais condições de vida, o país ficou sem gente, né? Deu um declínio populacional, como a gente falou, e depois eles tiveram que receber imigrantes, receber mão de obra estrangeira, senão eles não iam voltar a crescer. Nessa época, gente, da Grande Fome, a Irlanda era um dos países mais pobres do mundo. Era com certeza o país mais pobre da Europa. Então eles estavam numa situação muito ruim, por isso eles tiveram que sair de lá. E eu tô falando isso porque parte dos irlandeses, principalmente os mais jovens, parece que eles não se lembram muito da própria história, sabe? Porque a gente vê hoje uma crescente, assim, de jovens que parece que são anti-imigrantes e aí realizam um certo tipo de agressão, tipo de algazarra. Tudo bem que não é só com o imigrante, mas os imigrantes sofrem bem mais do que os outros irlandeses em relação aos nanás, por exemplo, né? Que são os knackers que estão na Irlanda. Então é triste você pensar que antes eles tiveram que buscar ajuda de outros países para sobreviver e hoje eles não são muito
muito tolerantes com os estrangeiros que estão buscando a mesma coisa no país deles, né? É lógico que eu tô generalizando bastante. As pessoas mais velhas, acho que os mais tradicionais, eles têm essa lembrança muito viva ainda, né? Eles estudaram muito sobre isso, então eles são muito respeitosos e muito convidativos para estrangeiros, né? Para os imigrantes no geral, mas tem sempre uns pés no saco que dá trabalho. Enfim, é só um adendo, mas vamos voltar aqui pra nossa história. Mas é verdade, lá na Irlanda você sente a diferença do mais novo pro mais velho. O mais velho, ele tem essa consciência. E ele fala mais, eles são mais gente boa do que os mais novos. É estranho, né? Geralmente é o contrário. Os mais velhos, eles são mais carrancudos, mas na Irlanda, não. Mas mesmo com os sobreviventes e todo esse legado, a Irlanda ainda ficou com marcas profundas. Não foi só a morte ou a migração, mas foi esse sentimento de abandono, sabe? E até hoje, em cidades como Dublin, Cork, você pode ver monumentos que homenageiam as vítimas dessa época. Como, por exemplo, um dos mais icônicos que tem em Dublin, que é o Famine Memorial, que ele fica bem às margens do rio Liffey, e ele mostra umas figuras bem magras e bem desoladas. Então a gente vê esse memorial e a gente pode ter uma noção de como que foi essa época. Gente, pra quem acha aí que a Irlanda é a terra perfeita, né, na Europa, e nada de errado acontece, tá aí uma ferida aberta que até hoje não foi cicatrizada na história dos irlandeses. E me diz o que você achou dessa história, se você já sabia sobre esse acontecimento histórico, e por favor compartilha com mais pessoas que são interessadas pela Irlanda, ou porque vão fazer intercâmbio na Irlanda, como a gente fez por 1 ano e meio, estudando inglês e trabalhando, ou então porque só gostam ou já moram lá. Enfim, compartilhe com o máximo de gente que você conseguir, pra gente manter essa história viva ainda até hoje, né? Então, se você tiver algum outro tema interessante pra trazer aqui pro canal, por favor, comenta aqui embaixo que a gente vai adorar pesquisar sobre e trazer as melhores informações pra vocês. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal que ajuda demais, vocês não fazem ideia, e também seguir a gente nas nossas redes sociais. É tudo @curiosdemala, é muito fácil e a gente mostra lá o nosso dia a dia e também curiosidades muito legais. Algumas que nem vem pra cá, só vai lá pro Instagram, por exemplo, TikTok e tudo mais. Então você tem que seguir lá também, tá bom? Siga os Curiosos de Mala e tchau!